Projeto Lídia, meus irmãos, está fazendo convite àqueles irmãos que, de uma certa forma, querem contribuir com a igreja para fazer parte do Projeto Lídia. Então, estão precisando de uma certa urgência de voluntários para receber os amados irmãos ali na porta, na recepção, e outras áreas também que tanto o Projeto Lídia ela tem atuado, não apenas na recepção, mas também muitos projetos, até sociais, eles estão fazendo. Então, precisam de voluntários para abençoar a igreja e abençoar também a nossa comunidade, ou seja, a cidade. Pode procurar, cadê Thalitinha? Thalitinha aqui, pronto. À minha esquerda, procure Thalitinha ali, né, Deus abençoe e seja um voluntário no Projeto Lídia. Meus irmãos, Neemias, capítulo de número 12. Neemias, capítulo de número 12. Eu vou ler apenas alguns versículos, tá? Neemias 12. Versículo de número 27. Eu queria fazer, meus irmãos, através da leitura dessa palavra, algumas observações que devemos considerar no nosso louvor. Uma das preocupações que eu tenho muito grande, pelo menos isso particularmente, é que o meu cântico, o louvor que eu ofereço ao meu Deus não seja de uma certa forma manchada. Porque às vezes, meus irmãos, o nosso louvor está um pouco manchado, está um pouco misturado. Nós, às vezes, damos a Deus um louvor com raiva, um louvor com intriga, um louvor misturado com ingratidão. E às vezes nós cantamos por cantar, ou porque conhecemos a letra, porque nós achamos a melodia muito perfeita, maravilhosa. Então, às vezes, nós vimos a igreja, estamos aqui hoje e cantamos porque decoramos a música. E tem hora que a gente canta, estamos dizendo algo para Deus, mas não é de todo o coração. E às vezes, meus irmãos, nós temos feito isso com Deus e perguntamos: será que, Deus, o meu louvor tem chegado ao teu trono? E é claro que não é fácil adorar o Senhor em circunstâncias adversas. Tem hora que a gente precisa ter um equilíbrio emocional muito grande para entendermos que estamos chegando aqui na igreja, Deus, o nosso Deus, seja honrado e glorificado. Isso, meus irmãos, talvez alguns perguntem, quando houve, é claro, a partida do nosso pastor Samuel, um domingo antes de o Senhor levar, eu tive a oportunidade de chegar aqui na igreja e muitos já com a notícia que o nosso reverendo estava no hospital. A sensação, eu vou ser sincero, a sensação que eu tive quando eu cheguei do Rio de Janeiro, parece que a gente estava num velório, porque a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções estavam um pouco abaladas pela ocasião, pelo momento. E é fato que muitas vezes, por causa que as nossas emoções estão mexidas, estão abaladas, nós oferecemos até a Deus um louvor assim meio que murcho, meio que parecendo morto, meio assim um louvor decepcionado, aquele louvor minguado, sem expressão, sem sentimento real, porque estamos adorando o Senhor. E ontem estávamos visitando alguns obreiros, e se caso hoje à noite eu não chegar a tempo, eu vou terminar de visitar alguns obreiros, porque com essa situação acabou que a gente não teve contato. Eu estava conversando com um deles que tem hora que nós não entendemos que Deus deve ser adorado, dependente das circunstâncias. Às vezes o nosso louvor é com muita vida quando a gente recebe uma boa notícia. Tem hora que a gente chega na igreja, louvamos o Senhor com muita intensidade, porque está indo tudo bem. Mas quando as coisas começam a ser adversas, contrárias, nós não entendemos que, por mais que a gente esteja triste, o nosso Deus é um Deus vivo, Ele merece receber adoração. É fato que a situação, os problemas, as emoções, elas de uma certa forma interferem na nossa adoração ao Senhor. Nós precisamos ter uma plena consciência que o nosso Deus, Ele precisa, na verdade, nós precisamos adorar o Senhor como é devido. Mas isso, meus irmãos, requer uma maturidade espiritual muito grande. Aí se torna a necessidade de conhecermos ainda mais Deus. É onde que se torna a necessidade de nós lermos ainda mais a palavra. E fazer que essas palavras
se tornem verdades em nossa vida. Falamos muito, já cantamos aqui vários hinos, e tem até uma música, né, que se tornou muito conhecida, não importa, adore, não importa o que ele é, mas adore. Mas quando nós passamos por aflições, às vezes o que cantamos não se tornou realidade. Me lembro de um reitor do seminário, já estaremos lendo a palavra, o nome dele se chama Orlando. Não é o pastor da Diamantina não, tá? Esse pastor era reitor do seminário onde eu estudava. Eu me lembro que ele disse, e isso nunca fugiu da minha mente, que nós costumamos falar o seguinte: temos que pregar o que nós vivemos. Pregue o que vivem. Mas tem hora, meus irmãos, que Deus faz a gente viver o que temos pregado. Tem hora que a gente prega assim: adora o Senhor. Quando vier as circunstâncias adversas, adora o Senhor. Mas por enquanto você não está vivendo uma adversidade grande. Mas estamos falando, adora o Senhor. Aí quando Deus permite uma adversidade grande, você fica lá. Porque às vezes nós não temos aquela maturidade espiritual para entender. É fato, meus irmãos, que somos seres humanos. Mas a maturidade espiritual faz com que a gente ultrapasse esses sintomas das adversidades. E é por isso que é muito importante obedecermos a Deus, lermos a palavra. Por isso que é importante, meus irmãos, não vivermos uma vida espiritual superficial. E quando a gente olha para a história de Neemias, o povo disperso, um povo desanimado, um povo que lá no capítulo 2, no versículo 17 e 18, eu vou ler, fica no Neemias 12, que diz o seguinte: olha o que Neemias estava falando. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. Neemias encontra uma nação em miséria, que Jerusalém está assolada. Ele volta para a sua nação e vê a sua nação está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então Neemias, que estava de uma certa forma em outro lugar, sendo copeiro do rei Artaxerxes, ouve a notícia que o povo de Deus está assolado, Jerusalém praticamente está sitiada pelo medo, Jerusalém está dispersa, Jerusalém está realmente sem ânimo, porque faltava talvez em muitos deles o entendimento da maturidade espiritual. E no capítulo 12, versículo 27, está escrito que na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. É claro aqui que há outra realidade, mas o primeiro momento é um momento de dor, é um momento de assolação, é um momento de desespero. Era um momento até mesmo de especulação, no sentido de que, será que teremos um fim? Será que Jerusalém não mais vai se erguer? Será que Jerusalém não se tornará novamente uma grande nação? Será que Jerusalém, ela esqueceu que há um Deus que é poderoso, que é Senhor, que é poderoso em todas as coisas? Então, Neemias, quando vê, ele se depara diante de um grande desafio. Ele enfrenta inimigos que se tornaram até mesmo inimigos internos. Ele enfrenta a calamidade. Ele enfrenta o desânimo do povo. Porque a mente do povo estava na ruína e não no Deus que poderia restaurar. O povo de Israel, meus irmãos, estava com a mente, o coração voltado à assolação. Mas não estavam voltados em dizer o seguinte: olha, mesmo que estejamos assolados, busquemos o Senhor. Mas a mente deles estava atrelada do quê? Estamos destruídos, nós estamos acabados.
Talvez, irmão, você que está aqui como membro dessa igreja, como um congregado, ou até mesmo aqueles que em seus lares cultuam o Senhor e possam estar dizendo: olha, está acabado, está assolado, agora o que faremos? O que haveremos agora de decidir? Como vamos decidir? Talvez esse é o sentimento que tenhamos. É o que passa na nossa cabeça. É o que gera na nossa mente. E agora? Reverendo Samuel se foi. E agora? O que vai ser da igreja? E o que vamos fazer? O meu pai foi, minha esposa se foi, perdi meu filho, estou desempregado, o meu comércio não está bem, nada prospera agora, e agora? A mente voltada à assolação. Era a mente, meus irmãos, voltado a uma destruição. Interessante que esse sentimento, ele se tornou um sentimento coletivo. Não era apenas o sentimento de uma só pessoa. Era o sentimento daqueles que foram dispersos por causa dos adversários. Sentimento, meus irmãos, que foram semeados no coração de um povo de Deus, que na sua história experimenta a divisão de águas do Mar Vermelho. Um povo que experimentou muralhas cair em Jericó. Um povo que viu a glória de Deus de uma forma física, visível e real. Um povo, meus irmãos, que agora se sentem até mesmo desprezados. Mas o nosso sentimento não deve ser o sentimento de que estamos abandonados ou assolados. Nós temos que ter o sentimento que Neemias teve. Ele observa a ruína, observa os temores. Ele compreende que era um momento difícil, mas compreende que mais do que a dificuldade, mais do que a assolação, mais do que os adversários, há um Deus poderoso para erguer aqueles que estão caídos, levantar aqueles que estão abatidos e alegrar o coração daqueles que estão depressivos. Aleluia! Neemias, meus irmãos, não fica focado no problema. Neemias não enxerga na visão humana. Ele poderia, quando estava voltando para a sua terra, Jerusalém, que é a provisão divina, ele pediu carta ao rei, e falou assim: olha, rei, me dê cartas aí para que eu possa ter acesso até onde será o meu destino. Deus move o coração do rei, dá as cartas que Neemias pede, para passar entre os reinos, sem ser morto, sem ser barrado. E eu tenho certeza que na caminhada a Jerusalém, a sua mente pode estar passando: como é que eu vou ver? Porque é assim, meus irmãos, quando a gente fala sobre problemas, para uma pessoa que não está no contexto, ela vai achar o quê? O bicho está pegando mesmo. Porque nós, seres humanos, sempre quando ouvimos más notícias, sempre pensamos o pior. Mas Neemias, ele recebeu essas notícias que não eram boas, mas a visão dele não estava apenas focada na ruína. Ele já estava enxergando pela fé uma cidade reestruturada. Ele já estava enxergando pela fé naquele que é poderoso, uma cidade levantada. Essa deve ser a nossa visão. Não quero dizer que vamos desprezar os adversários, que devemos desprezar os problemas e devemos dizer: eles não existem. Sim, eles existem, devemos ter consciência disso, mas devemos ter muito mais consciência e segurança e fé que há um Deus que nos transpõe além muralhas. Essa reedificação não foi feita apenas por um homem. Meus irmãos, esse capítulo 3 de Neemias é um dos capítulos mais fantásticos que eu acho. Eu não vou ler não, porque ele é grande. É um dos capítulos assim que eu fico babando quando eu leio. Porque se você ler Neemias 3, capítulo de número 3, as palavras que mais você vai ler, uma das mais que está escrito é junto ou ao lado.
Era assim, fulano de tal, papapá, responsável por isso, ao lado de junto de papapá. Meus irmãos, quando eu comecei a meditar nisso, que as expressões ao lado, junto, com, sendo parceiro, eu acho isso fantástico. Porque não é a edificação de um homem apenas. A reedificação dos muros, a reedificação dessas portas que Jerusalém tinha, era uma reedificação conjunta. Observe bem, o pensamento coletivo da ruína era muito grande em Israel, em Jerusalém. Muitos coletivamente estavam pensando nas assolações, estavam pensando nos problemas. Mas quando, meus irmãos, entre nós e você, é essa pessoa usada por Deus, porque muitos dizem assim, e agora? Será que são os pastores? Será que são os oficiais? Não! Os Neemias estão sentados aí nos bancos. Eu estou olhando para os Neemias que Deus vai levantar e tem levantado nessa igreja. Não é a igreja que está olhando para Neemias, sou eu que estou olhando para os Neemias. E quando eu percebo que coloca cada um na sua responsabilidade, é junto, ao lado, é junto, ao lado, é junto, ao lado, é junto, ao lado, meus irmãos, não há inimigo que destrua uma igreja unida. Não há portas do inferno que possam se levantar contra a igreja quando está unida. Não existem barreiras que possam dizer, vocês vão até aqui. Não, meus irmãos, quando nos levantamos para a reedificação, oh, meu querido, surpreendente será todo o resultado dessa obra. Uau! Era ao lado, era junto. E essa união da reedificação não foi feita apenas pela obra-prima. Não foi feita apenas, meus irmãos, por pedras, por instrumentos de ferro, que dava justamente o tamanho da pedra. A força humana, o instrumento que dava justamente a forma do ferro. Mas também eles começaram a entender a importância da palavra. Nenhuma reedificação, se não houver a palavra do Senhor, ela permanece. Não há como também estarmos unidos se nós não tivermos a palavra de Deus como direção na nossa vida. Olhemos para Gênesis capítulo 11. Eles estavam edificando uma grande torre chamada Babel. Eles estavam, meus irmãos, todos unidos. Eles estavam unidos. Não era apenas uma pessoa, todos estavam unidos, edificando uma grande torre. Infelizmente, no pensamento, no foco errado. Estavam unidos fazendo o que Deus não queria, mas estavam unidos. É como o diabo, o inimigo das nossas almas. Tu acha que ele trabalha sozinho? Ele trabalha organizado, meu irmão. Apesar que ele gosta da sujeira. Ele gosta de ver as coisas desorganizadas, principalmente as coisas de Deus. Ele gosta que tudo que fique desorganizado mesmo. Mas você acha, por ele amar a desorganização, você acha que ele trabalha desorganizado? Não, ele trabalha organizado. Ele é organizado e quer ver as coisas desonestas. Ele é organizado, mas quer ver as coisas se corrompendo. Ele é organizado, mas quer ver o povo de Deus aflito e dissipado. E quais são as armas que ele usa? Maledicências, fofocas. Usa, meus irmãos, as mentiras. Usa o pecado, que nós não nos arrependemos dele. Ele vai usar essas armas, porque ele sabe que se a igreja de Cristo estiver unida, ela vai muito longe, muito longe. Não existe barreiras na área missionária. Não existe cortina de ferro. Não existe comunismo, que quando a igreja se reúne para fazer a obra de Deus, pode parar. Não existe ditador. Reinos se abalam. Reinos são destruídos, são destronados, mas o reino de Deus é sempre eterno e usa pessoas humanas como nós para prevalecer o seu reino. O povo, meus irmãos, começou a se animar, mas eles estavam com sede de água.
Eles estavam com sede, com fome, melhor dizendo, de comida. Mas não era um alimento físico. Quando nós lemos Neemias capítulo de número 8, é outro capítulo fantástico desse livro, que o povo pede: tragam-me a palavra. Tragam-me a palavra. Capítulo 8 de Neemias, versículo de número 1. E chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como se fosse um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba: traga-nos o livro da lei, traga-nos a palavra de Deus escrita por Isaías. Tragam. E quando Esdras, o escriba, chega com a palavra e começa a ler as escrituras, o povo, meus irmãos, não se aguentava, começaram a se quebrantar, chorar, a louvar o Senhor, porque a palavra de Deus nos dá esse efeito de quebrantamento e de vontade. Essa igreja, ela precisa da palavra. Não apenas a força dos braços, não é apenas a capacidade de executar o serviço, mas na obra do Senhor, toda a mão de obra sem a palavra, sem a espada, ela é vazia. Todo e qualquer canto, toda e qualquer forma de viver, a nossa maneira, a nossa procedência, só terá validade por meio e através da palavra. A referência, o desejo do povo aqui, melhor dizendo, era tão grande, que quando Esdras abre o livro, o povo se coloca de pé. O povo não estava aguentando mais. Ele abre o livro perante a vista de todos, porque ele estava realmente no lugar mais alto, como está escrito em Neemias, versículos 5 e 6. E Esdras, meus irmãos, quando se pôs de pé, abriu o livro, e o povo também se colocou de pé. Esdras louvou o Senhor, começou a adorar o Senhor, e todo o povo estava respondendo: amém, Esdras, amém, Esdras. Levantaram as suas mãos, eles inclinaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com o rosto em terra, porque chegou para eles a palavra. Se nós lemos essa palavra e lemos de qualquer jeito, são palavras lindas. É como, meus irmãos, nós gostamos muito de palavras de efeito, não é? A gente ama, né? Se bobear, as palavras de efeitos estão mais escritas, publicadas nas nossas redes sociais do que um versículo bíblico. Não sou nada contrário. Mas às vezes nós fazemos uma frase de idolatria. Nós idolatramos o autor humano e esquecemos de adorar aquele que é o verdadeiro autor da palavra. Mas eles começam não apenas a edificar os muros com seus braços, mas também começam a ser edificados pela palavra. Porque eles também precisavam ser reedificados. Eles também precisavam serem reestruturados. Porque eles estavam perdidos em suas assolações. Estavam focados na destruição. Mas quando todos começaram a se juntar, reunindo-se cada um na sua especialidade, na sua característica, nos seus dons, para a reedificação dos muros, percebeu-se que é necessário palavra, é necessário, meus irmãos, construirmos, edificarmos e sermos usados por intermédio da palavra. E aqui nós começamos a entender que o louvor, a adoração, não é diferente. Não existe adoração se não tiver o Espírito Santo. Eu já disse aqui, meus irmãos, que agora virou moda. Cantora que não tem Jesus no coração parar o seu show para cantar em evangélico. Aí eles me perguntam, mas tem adoração? Tem não. Porque só podemos adorar se tivermos o Espírito Santo de Deus. Não há adoração sem Espírito Santo. Não há adoração verdadeira se não houver conversão. Porque, meus irmãos, uma pessoa em pecado está longe de Deus. Como é que ela pode adorar a Deus se está longe do próprio Deus?
Então as pessoas estão enganadas. Porque a adoração precisa ter o Espírito Santo. Ela precisa ser na palavra. Uma adoração verdadeira precisa estar baseada em verdades bíblicas. Porque, meus irmãos, quando o culto é para Deus, é centrado em Deus, e Jesus Cristo é o centro da adoração, as canções, os louvores, toda adoração, ela precisa ser realmente acompanhada de quebrantamento. E como é feito esse quebrantamento? Uma adoração que seja centrada em Cristo. Uma adoração, meus irmãos, de autoajuda, nos ajuda mentalmente, mas não nos eleva na alma. Olha o que Jesus diz, Evangelho de João, capítulo 4. Tem que adorar a Deus e quê? Em espírito e em verdade. E não há como adorar a Deus em espírito e verdade se não houver conhecimento bíblico. Não existe como adorar a Deus em espírito e verdade se Ele não está dentro de nós. Então Neemias, meus irmãos, o governador, o sacerdote Esdras, o escriba, e todos os levitas ensinavam o povo pela palavra. Era um povo que se ergueu, mas agora é necessário a palavra. E aquele povo, além de obter a palavra, como está escrito no capítulo 9 de Neemias 8, era necessário consagração também. Nós precisamos também nos consagrarmos quando formos adorar o Senhor. Eu gostaria que as pessoas entendessem que esse negócio, meu irmão, eu estou aqui, mas se é para Jesus, vai no show do mundo. Se as coisas são do jeito que a gente pensa. Se é para Jesus, olhemos para as outras religiões. Se elas fazem as coisas de qualquer maneira. Volto a dizer, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, ele é muito organizado. Só que quer ver o povo de Deus desorganizado. O inimigo das nossas almas, ele é sistemático. Ele não faz as coisas, o agir dele é aleatório. É sistemático, organizado. Ele é perfeccionista. Olha as observações que ele fez de Deus, para Deus a respeito de Jó. Isso é assim porque é assim, olha só, ele é observador, ele sabe. Eu estava até falando com uma irmã que ele é um bom psicólogo. É um psicanalista, ele sabe, conhece as coisas. Então aqui, a preocupação de Neemias não é apenas ajuntar o povo a se levantar, mas é juntar o povo também por intermédio da palavra, para que o louvor dessa nação não se gaste diante de Deus de qualquer maneira. E é necessário haver quebrantamento. Hoje, se às vezes uma briga na rede social, se é pentecostal, worship, né? O pessoal até brinca, né? Isso é canção, worship, é esse mesmo, né? Worship, né? Eu nem sei o que é isso. Né? Irmãos, uma adoração também sem consagração são apenas meras palavras diante de Deus. Nos arrumamos para ir para o trabalho, tomamos banho para ir para o trabalho. É ou não é? Eu não sei, né? Aqui. Andamos cheirosos, para ir para o casamento. Nós nos preparamos. Acordamos cedo. Precisamos ser pontuais no trabalho. Precisamos ter boa apresentação no trabalho. Precisamos ter uma boa aparência no trabalho. E diante de Deus, boa aparência não vale nada se o coração é um sepulcro caiado. A preparação que Neemias estava tendo com o povo era uma preparação de uma alma e de um espírito voltados a Deus em consagração. Porque a nação só poderia ser edificada na palavra, a adoração só poderia ser genuína em consagração. E quando nós entendemos isso, é o que o povo de Israel começou a fazer. Começaram a se apartar a partir disso dos estranhos, daqueles que poderiam provocar, daqueles que poderiam incitar ou influenciá-los a pensar contrário ao que Deus estava propondo. Israel começou, meus irmãos, realmente a se abster de culturas que poderiam realmente destronar Deus no coração deles. É claro que Deus não pode ser destronado, mas uma maneira de falar. É como nós olhamos às vezes para o carnaval. Pastor, é cultura.
São João é cultura, pastor. Só que são culturas. E de Deus não tem nada. São culturas que Jesus não é o centro de todas essas festas. São culturas em que pessoas adulteram, se prostituem. Cultura em que a palavra é banalizada, em que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, é escarnecido. Que cultura boa é essa? Que cultura é essa? Que despreza a pessoa de Deus. Então, quando o povo começou a edificar os muros, começaram na palavra, no ensino da palavra, e começou a gerar quebrantamento. A adoração começou a ser genuína, porque era uma adoração por consagração, na consagração. Isso começou a gerar distanciamento. Começou a tirar do coração tudo aquilo que podia provocar um afastamento de Deus. Deixaram os modismos, deixaram, meus irmãos, o mundanismo. Começaram a se apartar de todos os prazeres da carne e entender que o maior prazer de uma nação é servir a um Deus vivo e ser abençoado por Ele. Quando eu olho para Neemias capítulo de número 12, depois que eles se ajuntaram, edificaram, ouviram a palavra, se consagraram, aí sim, começaram a dedicar os muros de Jerusalém, procuraram os levitas, procuraram de todos os lugares. Para quê? Para que adorasse o Senhor, para que realmente cultuasse a Deus em verdade, em espírito, com pureza, com entendimento. Uma adoração, meus irmãos, que não fossem apenas palavras, não eram apenas cânticos ao vento, mas eram cânticos profundos. E essas reedificações começaram a abençoar o próprio povo. E aonde nós vamos começar rapidamente a ver algumas observações dessa dedicação, da restauração dos muros, quando existe a palavra, e a palavra é o foco, é o princípio de tudo na vida deles, para que possam ter adoração em consagração. Aí diz a palavra de Deus, Neemias capítulo de número 12, versículo 27, eles se dedicaram. Versículo 28, que eles ajuntaram os filhos dos cantores de toda a campina e todos ao redor de Jerusalém, e foram para longe, como está escrito no versículo 29, chegaram até Gilgal, e todos os campos de Geba, e outros mais lugares. Versículo de número 30, purificaram-se os sacerdotes, os levitas, ou seja, não se apresentaram de qualquer maneira, se apresentaram diante do Senhor com a preocupação santa, e purificados, pedindo perdão dos seus pecados, purificando a língua, a mente e o coração. E todo o povo, meus irmãos, começou a entender isso. Versículo 31, até mesmo os príncipes que estavam sobre o muro, formaram 2 grandes coros em procissão, para que o Senhor pudesse ser realmente adorado. E aí eles chegam na porta do monturo. Todos estão agora diante da porta do monturo. E o significado aqui de monturo é justamente quebrantamento. É o significado que tem, que significa ruínas, quebrado. Quando, meus irmãos, nós nos consagramos e temos a palavra como direção, e a nossa adoração, ela é realmente uma adoração de consagração, de louvor ao Senhor. Nós chegamos no primeiro lugar chamado Porta do Monturo, que significa ali, as minhas ruínas estão diante do Senhor, porque ali na porta do monturo, Israel jogava o lixo, meus irmãos, jogava as pessoas mortas, e o significado espiritualmente aqui mostra qual é a miséria do homem. Nós somos miseráveis diante do Senhor, e é por isso que é necessário reconhecermos que precisamos de Deus. Aqui percebemos na porta do monturo que somos pó, que somos nada, que precisamos ser dirigidos e limpos pelo Senhor. E entender que o nosso louvor a Deus, precisamos sim se desfazer de todo o lixo que carregamos,
para que possamos estar livres para adorar ao Senhor com firmeza, clareira e com profundidade. Diz a palavra de Deus, versículo 37, que agora fala sobre a porta da fonte, versículo de número 37. Subir agora a porta da fonte. Como o monturo nos mostra a ruína, os nossos pecados, o nosso lixo, e é preciso desvencilhá-los. Quando nós entendemos isso, nós vamos chegar a essa observação sobre a porta da fonte. E o significado dessa fonte é o novo nascimento. E essa porta com seu muro dava para o jardim do rei. Era um lugar lindo. Abria-se a porta e via o jardim, a beleza dos jardins. E ficava, meus irmãos, perto de um açude chamado Selá, que nós conhecemos como tanque de Siloé. E essa fonte é onde que a água límpida jorra. E é onde que precisamos realmente ser limpos pelas águas do Senhor. Onde nós precisamos ser purificados. E é onde nós entendemos o porquê confessamos a Jesus Cristo. Para que Ele limpe de nós todo o pecado, todas as mazelas. Para que chegamos diante dEle e o adoremos com perfeição. Da nossa forma sim, mas com perfeição. Eles experimentaram a fonte, o novo nascimento. E agora eles vão para a porta das águas, ainda no versículo 37. As portas das águas, meus irmãos, ele tem um significado de enchimento do Espírito Santo. Enquanto a porta da fonte, ela fala sobre o lugar onde brotam as águas. A porta das águas fala sobre as correntes que levam os mananciais dessas águas. E este simbolismo que é usado é o simbolismo do enchimento. Quando nós confessamos a Jesus, meus irmãos, somos limpos. Mas precisamos a cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos a cada dia mais sermos cheios desse Espírito que é maravilhoso, que é Deus. Para que o nosso louvor chegue diante do Senhor, é necessário ser cheio dEle. Não basta apenas termos melhores técnicas e achar que cantamos bem. A adoração não se trata de tocar, não se trata de cantar, se trata de vida. Se trata de postura, se trata de estilo de vida. E quando nós queremos ter o estilo de vida divina, ter como Cristo exemplo, vivemos uma vida em santidade, sermos verdadeiramente cristãos, nós precisamos andar cheios do Espírito Santo. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo tem sabedoria ao falar. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não se abate facilmente. Uma pessoa quando é cheia do Espírito Santo, ela persevera nesses últimos dias que são difíceis. Então, igreja, precisamos ser cheias do Espírito Santo de Deus. E quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa adoração é diferente, meu irmão. Nós não olhamos apenas a música como uma bela melodia e harmonia. Nós começamos a entender, a viver o que estamos cantando. Vem o Senhor minha vida oferecer. Aí você realmente oferece a Deus. Meus irmãos, eu quero ser um pouquinho ousado. Eu imagino assim, né? Como é que Deus às vezes está cansado de ver a gente cantar? É para pensar que de vez em quando Deus pode estar cansado de ver a gente cantar? Olha para a gente e fala assim: canta tão bem, mas coitado. Toca tão bem. Eita, fulano. Meus irmãos, teve um dia que eu fiquei pensando assim: Senhor, será que o Senhor se cansou de me ouvir? Igreja, a pergunta que eu faço para cada um de nós: será que Deus está cansado de nos ouvir? Será que vimos a igreja só por uma questão de desencargo de consciência? O que nos motiva a estar neste lugar? É onde que eu me reporto para Salmo 122, quando o autor fala: alegrei-me quando me disseram, porque só a alegria do Senhor que é a nossa força. Mas quando estamos alegres à casa do Senhor, não é porque estamos vazios, sabe? Claro que a gente precisa ser enchido, mas porque estamos cheios do Espírito Santo. Porque é o próprio Espírito Santo que nos cativa a estar na presença dEle. Ele que nos motiva a estar na sua presença.
Quando somos cheios do Espírito Santo, estamos determinados em ler a palavra e em meditar nela. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, podemos até ficar, meus irmãos, tristes, mas como diz Paulo, abatido, a gente não fica não. Será que estamos realmente cheios do Espírito Santo? Porque quem está cheio do Espírito Santo só precisa de uma gota dele para haver derramamento. O que estamos cheios, meus irmãos? A pergunta que eu faço para a igreja é como nós estamos cheios hoje? Cheios de rancor? Como vimos a igreja? Cheios de televisão? Talvez alguns estão pensando até mesmo que o Flamengo vai ganhar hoje. Como é que está a nossa mente? Já pensando na hora do almoço? Preocupados em receber uma mensagem no celular? Em nome de Jesus Cristo, igreja do Senhor, aquele ao qual é o cabeça, é o dono desta igreja, é o Senhor de todos nós, de que estamos cheios dessa manhã. Como está a nossa mente nessa manhã? É preciso passarmos pelas portas das águas. Não é o desempenho de como cantamos, não é a performance. E é claro que devemos fazer sempre para Deus com tudo, com excelência. Mas para Deus tem que ser mais, e mais profundo, e mais intenso. Deve ser feito em consagração, em santidade, em respeito e temor a Ele. Igreja, de que você está cheia nessa manhã. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, vamos para as portas das águas. Nós chegamos à Torre dos Fornos, capítulo de número 12, versículo de número 38. Nós entendemos a importância da purificação. Porque, meus irmãos, na Torre dos Fornos, precisamos passar pelo fogo purificador. E aqui a escória que temos precisa ser queimada. Nessa torre, meus irmãos, tudo que é palha e sem valor deve ser queimada. Espiritualmente falando, aqui o fogo de Deus queima. É onde nós somos queimados e purificados. É onde que vemos se somos vaso de honra ou vaso de desonra. É no fogo, meus irmãos. É no fogo. E precisamos ter o fogo de Deus na nossa vida. Precisamos passar pelo fogo de Deus. Precisamos ser purificados. Porque aqui o Senhor destrói as mazelas. Destrói os sentimentos, os pensamentos e desejos que não agradam ao Santo de Israel. Então, quando nós somos levados à porta dos fornos, somos levados para sermos limpos, para sermos purificados. E isso requer muita coragem. Porque tem muita gente saindo, fugindo do fogo de Deus. Tem muita gente que não quer passar por esse processo, porque tem que abrir mão de alguma coisa. E tem muita gente que está com medo de abrir mão de alguma coisa, porque talvez vai lhe tirar da zona de conforto. Vai lhe tirar do momento que a carne é saciada. Mas é necessário para que realmente tenhamos uma adoração plena diante do Senhor. Precisamos todos os dias passar pelo fogo de Deus. E o fogo de Deus queima, mas faz bem para a nossa alma. Porque, meus irmãos, como diz em Salmos de número 24, no verso de número 3 e 4, fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. São aqueles que passam pelo fogo, são purificados por Deus. Esse sim alcançará esses benefícios. Meus irmãos, como está a nossa vida? Será que tem alguma coisa que precisamos passar pelo fogo de Deus essa manhã? O que precisa ser queimado hoje? O que está precisando passar pelo fogo purificador? Será que é a nossa mente? Que pensa tanta coisa que Deus não se agrada? Será que é o nosso coração que deseja aquilo que Deus detesta? O
que precisa ser passado. Porque quando nós passamos por isso, nós vamos, meus irmãos, chegar até o muro, chamado Muro Largo, versículo de número 38, capítulo 12. E aqui esse muro, ele dá a conotação de exultação. É um muro largo, é aquele que leva todas as direções. Mas é um lugar espaçoso, sim, mas não é um lugar espaçoso para qualquer coisa. Ele não é apertado, é o sentido justamente de que estaremos livres diante do Senhor. É aquele momento em que temos a liberdade no Espírito, porque fomos purificados pelo fogo de Deus. Ali não usamos a liberdade como libertinagem, mas usamos a liberdade do Espírito, como diz Paulo, para engrandecer e adorar ao nome daquele que é digno. Aqui é o lugar em que o nosso culto ao Senhor não é engessado, não é aquela coisa mecânica. Levanta a mão, abaixa a mão, fica em pé, fica sentado. Está parecendo aquela brincadeira, morto, vivo. Tem hora que a igreja é assim, né? Irmão, pode assentar. Agora vamos levantar. Levanta a mão, abaixa a mão. Dá glória a Deus, glória a Deus. Agora fica calado. Meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus é quem está movendo essa igreja, não precisa nenhum ministro de louvor pedir para você levantar a mão. Você faz na naturalidade. Só que estamos tão acostumados, porque nos falta vida, falta-nos estar justamente nesse muro largo, aonde a exultação ao Senhor é realmente algo libertador, não na liberdade, mas temos sim a expressão, a liberdade de uma forma bíblica organizada pelo Espírito Santo, mas temos liberdade para dar glória a Deus, independente de quem peça. Nós temos que parar com isso, meus irmãos. Estamos adorando a um Deus vivo. Eu sei que os ministros passam quando o ministro louvor. Já fui muito tempo ministro de louvor. E tem hora, meus irmãos, parece que a gente está carregado. Vou ver a igreja assim e falo, o sangue de Jesus tem poder. Tem hora, meu irmão, que sabe que o ambiente não está agradável? Não é que está agradável, mas está um ambiente pesado. Aí só que um vai pegando a coisa do outro. Em vez de pegar o que dá glória a Deus, tem um irmão Neto. Irmão Neto, eu acho incrível a saúde dele. Ele já chega, fica meia hora. Aí fala, só quer aparecer. Quem fala isso, meus irmãos, ou inveja, ou porque não está cheio do Espírito Santo. Porque quem ama adorar o Senhor, levanta a mão também. Fica ajoelhado se quiser 30, 40 horas. Meus irmãos, tem dia aqui na igreja que dá vontade de correr. Mas não é porque, minha coisa, eu não faço isso porque eu não sou menino, porque tem muita gente que não vai entender e não quero ser fruto de escândalo. Então a gente tem que ser maduro. A Bíblia fala em Romanos 15 que nós, os fortes, temos que ajudar os fracos. Tem gente que tem mentalidade fraca, não vai entender. Vai achar que é coisa... Até mesmo porque, meus irmãos, nós temos que ter um discernimento. Que quando o Espírito de Deus está agindo, é organizado. O povo pula, canta, dá glória a Deus, aleluia, fala em línguas, mas é uma coisa organizada que nada que venha ferir a santa palavra e nem vai envergonhar o evangelho. Porque tem igreja aí que exagera achando que é Deus. De Deus não tem nada. Usam a liberdade como fator de libertinagem. Mas esse muro nos mostra a alegria da exultação no Espírito. Nos mostra que há espaço para o choro também e para o quebrantamento. Mas também há espaço para expressarmos toda a nossa gratidão ao Senhor. Eu não vou falar tudo, mas vou terminar. Quem já foi no estádio de futebol, sabe como é que é louco o negócio. Teve um dia, meus irmãos, que eu fui ao estádio de futebol, e esse dia assim eu já fui outras vezes, mas foi em Belo Horizonte quando eu fui ver um jogo, se não me falha a memória, era estadual, não sei se era América, eu não lembro outro time, eu fiquei do lado do América e a torcida lá é mais tranquila. Eu só fui ver, os amigos pediram, pastor, vamos lá, você é o meu irmão. Eu fui. Meus irmãos, quando eu vi aquela imensidão de gente, eu fiquei pensando, aqui não só tem incrédulo, deve ter muito crente. Que deve ser até daquelas igrejas que não permitem dar glória a Deus, mas no estádio de futebol está lá. Quer ver uma coisa, meus irmãos? Eu vou exemplificar aqui na igreja, quando nós temos um encontro de casais e encontro de jovens. O
povo canta, levanta a mão, pula, quando chega na igreja... Eu estou falando mentira? Quando nós vamos em outras igrejas, nós levantamos a mão, nós cantamos, ficamos 30, 40 minutos em pé, mas quando a gente chega na igreja onde a gente congrega, parece, meus irmãos, que a unção do cansaço bate. A unção das dores chega. E a pergunta que eu faço para cada um de nós: será que nós chegamos nesse muro largo? Onde há espaço para uma alegria indizível? E também há espaço para o gemido de dor. Mas essas expressões, essas ações é no Espírito. Não é de qualquer forma. E precisamos manter isso vivos. Porque, meus irmãos, agora depois do muro largo é levado à porta de Efraim. Eu quero terminar aqui, que existem outras coisas. Não vou fazer as 12 observações por causa do tempo. Mas eles chegam na porta de Efraim. Versículo de número 39. E o significado de Efraim é duplamente frutífero. Ou algumas traduções colocam aqui, porque Deus fez multiplicar. Trazendo aqui à memória a vida de José. Que no primeiro momento chegou Manassés, porque Deus me fez esquecer. E agora depois chega Efraim, porque Deus fez multiplicar. E aqui a ideia de multiplicação. É aquele louvor que produz frutos na vida da igreja. É a adoração, meus irmãos, que produz uma vida, produz árvores frutíferas. Onde o povo começa também a descobrir a importância do louvor no culto. Aonde que a música, ela é serva da mensagem. E aonde que nós entendemos, meus irmãos, que se torna um instrumento de comunicação também. É um instrumento de vida. E quando nós adoramos a Deus em verdade, com todo intento e liberdade no Espírito, baseados nas Santas Escrituras, tendo Cristo como centro dessa adoração, além de sermos, irmãos, totalmente completos com isso, revigorados, regozijados, nós nos sentimos muito bem, a nossa alegria começa realmente a florescer em nosso coração, e as nossas palavras que são cantadas se tornam instrumentos de evangelização, se tornam instrumentos de Deus para edificar o outro. Cantamos para o Senhor Jesus Cristo, mas essa palavra bíblica cantada se torna uma mensagem poderosa para aquele irmão que está ao nosso lado, que está morto. Meus irmãos, se nós entendemos a importância de realmente adorar a Deus em espírito e verdade, aí podemos usar aquela expressão: eu não sei se o céu desceu ou se a terra subiu. Eu já contei a experiência que eu tive aqui, quando há muito tempo buscava o Senhor, eu falei que no momento em que o Senhor realmente me visitou de uma forma extraordinária, de uma forma tão poderosa, meus irmãos, que não aguentei. No momento eu falava língua estranha, Deus me deu esse dom de línguas, e falava. Eu não entendia mais nada em português. Eu não sei se a pessoa estava falando alemão comigo, se estava falando inglês, se estava falando espanhol, em francês. Eu não conseguia ouvir as pessoas falarem em português. Eu nem conseguia falar na língua, a minha língua de origem. Não saía nem um chiadinho na época. Porque, meus irmãos, naquele momento em que fui poderosamente visitado, o meu único prazer era adorar o Senhor. É impressionante, o cansaço foi embora, porque eu fiquei 5 horas em pé, com as mãos levantadas. Eu só fui perceber isso porque o meu irmão disse: rapaz, tu ficou 5 horas em pé adorando o Senhor. Porque quando nós adoramos a Deus e Ele nos envolve, o cansaço vai embora. Ele revigora nossas forças físicas, os nossos pés, os nossos órgãos. Aquele que tinha problema de cansaço não tem mais, porque quando o Espírito Santo nos envolve, nos enche, ali a liberdade verdadeira no Espírito, não existe mais a dor. Você esquece do câncer, você esquece da Covid, você esquece do problema, porque você sabe que Deus está no controle e você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Oh, Senhor. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus, meus irmãos. Aleluia! Não há nada melhor.
Alguém me perguntou, por que o senhor vai à igreja todos os dias? Porque ser pastor é não, meus irmãos. Porque não existe maior prazer do que estar na presença do Senhor. Não existe lugar melhor do que nos deleitarmos na presença do Senhor. Não há coisa melhor. A praia, o sítio, a piscina, viagens ao exterior não se comparam com a presença de Deus em nossa vida. Deixa eu falar uma coisa aqui, talvez alguns irmãos não vão entender. A presença de Deus é tão gloriosa que é mais fabulosa e mais fantástica do que você presenciar o nascimento de um filho. Parece loucura isso que estou falando, mas é verdade. Só que nós não entendemos isso. Porque a nossa mente está muito cativa nos prazeres que temos humanamente. Mas não esqueçamos, como diz a palavra de Deus em Isaías 43, versículo 7. Ei vocês, ei povo, eu vos criei e vos formei para o louvor da minha glória. Se estamos aqui é para a glória dele, se existimos que é para a glória dele, se nós nos levantamos é por causa da glória de Deus em nossa vida. Eu quero finalizar nessa manhã. Aplique no seu coração, meus irmãos. Versículo de número 43 que nós lemos. Vamos ler agora, melhor dizendo. Abra a sua Bíblia, se estiver aberta aí. Neemias capítulo 12. Versículo 43. Olha só o que está escrito, presta atenção, que não vamos terminar. No mesmo dia. Que dia? É que todo Israel passou por esse processo, dos muros, das portas, e cada um tendo o seu significado específico. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Quando estamos cheios de Deus, da palavra de Deus, quando estamos, irmãos e irmãs, arrependidos diante dele, porque nós confessamos o pecado, experimentamos a importância da purificação, chegamos à porta das águas, somos cheios do Espírito Santo, chegamos, meus irmãos, a entender a importância da exultação, a liberdade no Espírito não é algo desorganizado, é algo profundo, intenso. A importância no culto deixa de ser o pastor, deixa de ser o quem ministra. A importância do culto deixa de ser as cadeiras, o formato das colunas. Esquecemos que as luzes do templo estão acesas. Nós esquecemos, meus irmãos, até mesmo o assento que estamos nele. Não importaria se fosse acolchoado ou tivéssemos sentados em cima de uma pedra, porque a presença de Deus nos faz esquecer até mesmo onde estamos assentados. É onde que os africanos estão muito mais maduros do que nós, porque eles se assentam em pedras, se assentam em chão, meus irmãos, de poeira, mas não estão preocupados, porque a essência do culto é Jesus. Nós aplicamos alegria constante. Quando o Espírito Santo nos envolve no culto, você até esquece que você está tomando remédio de depressão. Você até esquece que foi decepcionado. Você até esquece que tem um parente no hospital. Não é que você está desconsiderando isso, é porque a presença de Deus te envolve de tal forma que você começa a entender que aquele momento é dele. Não é para dividir o pensamento, não é para dividir desejo, porque é completamente para ele, a alegria. Então nosso coração exulta. Sabe por quê? Porque não foi alegria gerada por uma circunstância, mas foi porque Deus gerou. Olha só, continue lendo aí. Pois Deus os alegraram com grande alegria. Não era qualquer alegria, era Deus alegrando o povo. Então nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, seja alegre por Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja alegre pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, se levanta e seja alegre. Presta atenção. Não foi apenas isso não. As mulheres, os meninos se alegraram. E Neemias está falando que não foi uma alegria específica aos sacerdotes, não foi uma alegria específica aos levitas. Alegria, quando Deus alegra o povo, Ele não faz exceção. É alegria coletiva,
Lembra que eu falei no início? A frustração era coletiva. O observar da ruína eram coletivos. Mas agora, Deus os traz para a sua presença. Deus renova o povo, injetando neles o desejo de ajudar um ao outro. A palavra de Deus chega, fundamenta, fortaleça e fixa o coração. E começa a consagrar agora a sua adoração, não de qualquer maneira, é com pureza, é com desejo, é com vontade. Agora Deus traz para eles, passam pelos processos das portas do muro. Aí Deus começa a alegrar o coração. Toma alegria, você não pediu? Então toma alegria, começa a alegrar. Mas não era uma alegria específica a uma só pessoa, eram para todos. Então igreja, se alegre no Deus da nossa salvação nessa manhã. Se alegre no Deus da tua salvação. Regozije o teu coração, porque Ele está neste lugar. A alegria foi tão intensa, meus irmãos. A alegria foi, de uma certa forma, insuficiente. Foi necessário ter júbilo. E o sentido de júbilo aqui é exceder a voz, é exceder o volume da voz. Era uma coisa tão intensa, meus irmãos. É como se eu estivesse falando para a igreja sem microfone, porque não necessita. A glória de Deus faz isso. Nos leva a experimentar coisas que é muito mais do que o normal, do que o habitual. Ou começou a haver um júbilo no sentido de que houve a toda a congregação. Não eram 5, 10, 15, 300 pessoas. Todo o povo começou a se jubilar. Todo o povo começou a cantar, a louvar o nome do Senhor. Foi do altar até a porta, da porta ao altar. Não importava a geografia, o local. Importava sim que Deus estava alegrando um povo, sendo fortalecido pela sua graça. Júbilo aqui é a ideia da integração do louvor, é a ideia da unanimidade. O sentido que Neemias quis trazer esse texto, que não apenas Deus alegrou aqueles que estavam ali como sacerdotes levitas, mas o júbilo, ele foi contagiante. As pessoas unanimemente começaram a glorificar. Aí a gente entende por quê? Que todas as ações divinas não são feitas em divisão, são feitas em unidade. O Pentecoste veio porque a igreja estava unida num só propósito. Só há derramamento quando a igreja está unida de verdade. Só há derramamento do Espírito quando eu e você, todos nós, numa só palavra, num só Espírito, e adoramos a um só Deus. Aí o poder vem, aí a graça vem, aí a cura vem, aí o milagre vem, aí a alegria vem. Tudo vai embora, porque onde a presença do Senhor está, o mal não consegue ficar. Júbilo é a ideia, a alegria que contagia. Estou falando, meu irmão, de unção de riso. Não. É a alegria do Espírito. Você olha para aquele irmão que chegou aqui chorando porque estava triste. E aquelas lágrimas eram salgadas. Não salgadas. Se torna, meus irmãos, até de uma certa forma, sabe, é bem capaz de subir pressão de muita gente. Mas as pessoas entram com as lágrimas salgadas e saem chorando. Só que o choro agora é doce. Chora na entrada de amargura e chora feliz ao sair. A pergunta que eu quero fazer a vocês: que choro você quer ter nessa manhã? Lembra que eu perguntei a vocês? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? De que nós estamos cheios? Essa igreja, por pertencer a Jesus Cristo, ela vai continuar sendo cheia do Espírito Santo. Vocês acham, meus irmãos, que eu estou preocupado com a adversidade? Se fosse você também não preocupava. Ela vem, é necessária. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa passar por adversidades, mas não significa que seremos derrotados. Eu peço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que os Neemias se coloquem de pé, que os reedificadores usados por Deus se coloquem de pé. Eu convido você, meu irmão, cheio do Espírito Santo, a se colocar de pé, porque o Neemias está ao seu lado, o Neemias está à sua frente. Olha para os Neemias aqui nessa igreja, dá uma olhada para o lado aí. Olha os Neemias, vocês são os Neemias de Deus para a reedificação. Deus quer usar cada um de vocês em dons e habilidades e talentos. Então deixa o Espírito Santo lhe envolver, meu irmão.
Espírito Santo de Deus. Aleluia! Para onde nós iremos, ó Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ó Espírito, Senhor, vivemos por Tua causa. Não há lugar melhor do que estarmos no centro da Tua vontade. Uma coisa mais gloriosa, Senhor, do que nós lemos essas santas escrituras. Palavras vivas, não mortas. Lemos, ó Deus, numa versão português, mas o autor é espiritual e divino. Essas palavras são vidas. Não foram dadas por qualquer pessoa ou por qualquer autor, mas foram dadas e inspiradas pelo Teu Espírito Santo. E nessa manhã, Senhor, na autoridade que é em Teu nome, Jesus Cristo, eu quero abençoar os Teus filhos nessa manhã. Em nome de Jesus, meu irmão, seja abençoado nessa manhã. Em nome de Jesus, seja abençoado nessa manhã. Em nome de Jesus, seja edificado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba a alegria que Deus pode, somente Deus pode dar. Em nome de Jesus, seja curado nessa manhã. Em nome de Jesus, todo mal vai embora agora. Em nome de Jesus, sejam quebrados todos os aguilhões do inferno. Em nome de Jesus, meu irmão, se levante, porque Deus, Ele quer te usar para a reedificação. Senhor, te louvamos nessa manhã, meu Pai. E obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. A Ti, glória, honra, louvor. A Ti seja a glória. A Deus seja a glória. Não somente hoje, mas para todo sempre. É para cá, Raíssa, me ajudar. A Deus seja a glória. Você sabe a música toda?